Filosofia em Pauta de hoje, nós viemos aqui no Parque Municipal Ramiro Ritter ver o que as pessoas acham sobre esse tema tão polêmico que seria a pena de morte. Mas afinal, você sabe o que é pena de morte? Morte, ou também conhecida como pena de capital, é um processo pelo qual a pessoa é morta como forma de punição por um crime cometido. Mas não é qualquer tipo de morte. Essa decisão precisa ser feita por ordem judicial pelo Estado. A pena de morte não é um instrumento novo no mundo. Ela foi utilizada diversas vezes na história, inclusive no Brasil. A pena de morte sempre existiu em várias culturas e povos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, os estados têm o poder de decidir ou não adotar a pena de morte. Dos 50 estados, 33 deles têm a pena de morte. O que os estados mais optaram foi pela injeção letal, onde dá um coquetel para o criminoso, onde esse mesmo coquetel tranquiliza e mata o criminoso. Já aqui no Brasil, segundo a nossa Constituição Federal de 1988, na categoria de Direitos e Garantias Fundamentais, segundo o artigo 5º, todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de natureza. Ou seja, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país têm o direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ademais, nós contamos com normas internacionais de direitos humanos que resguardam a vida. Segundo o Datafolha, uma pesquisa realizada em setembro de 2014 revelou que 43% dos brasileiros é a favor da pena de morte, enquanto 53% dos brasileiros são contra a pena de morte. E o restante da porcentagem não soube responder. Mas e aí, será que o pessoal aqui do Ramiro seria contra ou a favor desse tema tão polêmico e que está tão em alta ultimamente, a pena de morte? Bom, durante a nossa pesquisa aqui nós deparamos com o casal, como seria seu nome? Cleverson. Cleverson e Emily. E agora nesse instante eu vou perguntar para eles se eles seriam a favor ou contra a esse tema muito polêmico e em alta ultimamente. Bom, vocês seriam a favor ou contra da pena de morte? Eu sou contra por causa de vários detalhes. A questão da política, a questão do governo em si, a justiça não funciona como deveria. Da mesma maneira, matar uma pessoa não seria a solução de qualquer jeito, porque além dos erros cometidos pela justiça, de todos os tipos que acontecem, historicamente, mesmo nos Estados Unidos, que é muito comum a questão da pena de morte, vê muitos tipos de erros grotescos. E eles não são funcionais realmente, mesmo nos casos de serial killers. Eu não acredito que seja uma coisa, eu sou contra. Eu também sou contra porque a partir do momento que você mata alguém, por mais que você tenha matado alguém, você também se torna um assassino. Então seria algo racional, né? Vou matar para evitar o assassinato, vou matar um assassino, mas vou me tornar um assassino também. Lógico, merece ter penas mais pesadas, né? Para desincentivar a criminalidade, mas pena de morte não seria certo, né? Seria algo tanto imoral ou, no caso, né, até antiético, dependendo da onde a gente está falando. Desde já agradeço aqui a participação do casal e sempre nós estamos apoiando a pluralidade de ideias, né? Sempre respeitando o próximo e sem sensacionalismo. Muito obrigado aqui. Bom, André, seria contra ou a favor da pena de morte? A princípio a favor, mas depende muito da situação. É uma tema bem delicado, tem que ser bem analisado para depois pode acontecer erros e não tem como reparar. Então seria parcialmente a favor. Parcialmente. A favor. Seria um tema da ética e tudo mais, envolvendo filosofia e tudo mais. Seria contra ou a favor da pena de morte? Assim, eu sou a favor desde que seja uma coisa assim muito bem feita, né? Que as pessoas que julguem e estejam à frente disso aí sejam pessoas idôneas e realmente a lei que seja para um, seja para todos. Se partir desse princípio, eu sou a favor. Porque uma pessoa que entra dentro da garra de uma família, que tem uma criança, um bebê, um adulto, uma velha, uma idosa, por um banal, por um celular, por uma roupa, uma corrente, tirar a vida de uma pessoa, eu creio que eu não sou Deus longe disso, mas uma pessoa dessa não merece, ela tem que ser pagada no mesmo vigor do que ela fez. Porque por causa de um celular você vai tirar a vida de uma pessoa, eu acho que isso se torna uma impunidade. A pessoa mata
tiram uma vida de uma criança, uma mãe de família, um pai de família, vai preso, cumpre um terço da pena, está de volta à sociedade e aí vai fazer o quê? Vai fazer de novo, vai preso e assim se torna bola de neve. Desde quando a lei for aplicada para todos, seja uma coisa muito bem feita, eu sou a favor. Não sei se ficou claro. Meu nome é Samantha e eu queria dizer que, na minha opinião, eu sou contra a pena de morte. Eu acho que as pessoas têm direito de viver, né? Eu sei que cabe aos policiais, aos poderes maiores, tipo, julgar alguém que fez algo de errado, né? Se matou uma pessoa, se estrupou, fez algo muito grave mesmo. Eu acho que a pessoa não merece mesmo ter penalidade de morte. Eu acho que uns anos na cadeia já tava bom pra pessoa já pegar uma consciência do que fez. Acho que isso conta daí. Você é contra ou a favor da pena de morte? Sou a favor. E por quê? Porque quem mata, no caso, não tem direito de matar outra vida, e estuprador também não. Eu acho que tem que morrer. Você é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou contra. Por quê? Violência não justifica, porque ele matou, ele culpou, então só vai, né, tipo, uma coisa vai girar a outra, assim, no meu pensar, né, na minha opinião, eu sou. Bom, continuando o quadro Filosofia em Pauta, nós estamos aqui com o Carlos, que agora nesse momento ele vai falar se ele é contra ou a favor desse tema tão polêmico que seria a pena de morte. Na verdade esse tema é bem complexo, né? Com várias ideias de linha de pensamento, mas eu, dentro daquilo que eu aprendi e sei, até onde eu compreendo, eu acho que a pena de morte não é bem-vinda. Eu não sou a favor da pena de morte. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carla, tenho 29 anos e eu estou aqui para falar da pena de morte, sobre pena de morte com os alunos da turma. Então, eu sou uma pessoa que eu sou a favor da pena de morte, por quê? Porque eu acho que tem certas pessoas que não devem sair da cadeia e, dependendo da pena que elas pegam, né, vamos dizer, pegou 30 anos. É mais fácil que esteja uma pena de morte para isso, não a pessoa voltar para a sociedade, que eu não acredito que ela vai se reintegrar e, dependendo do ser humano, não vai continuar sendo um ser humano bom. Muitas pessoas não se arrependem do que fazem, são pessoas frias. Então, dependendo assim do que elas cometerem, o ato que elas cometerem, sou a favor sim de pena de morte. Ou de, não sei, algum processo, castração química, por exemplo, para quem é um estuprador, alguma coisa, eu acho que seria bem interessante. Daí seria isso. Sobre a pena de morte, a minha opinião, eu sou contra. Eu acredito que o dom da vida é dado por Deus e só cabe a Ele dar um ponto final nela. Então, hoje a gente tem a justiça e não a vingança. Eu acredito que a pena de morte é mais uma vingança da pessoa, dela se sentir satisfeita com aquele julgamento e com a finalização da vida da outra pessoa, talvez traga uma satisfação pessoal nela, um contentamento. Mas isso não é uma verdade para mim, eu não acredito nisso. Eu acredito que a pena de morte seria realmente algo que não cabe ninguém a dar ou julgar. Eu acho que só a Deus cabe dar o final da vida. É isso. Eu acho que cada um que receba a sua pena conforme a justiça estabelece e não hoje, né, a pena de morte não existe no Brasil e eu acredito que tem que continuar sendo assim. É isso. Bom, voltamos às entrevistas aqui. A gente está com Suzana e agora nesse momento eu vou perguntar a ela se ela tem um posicionamento contra ou a favor da pena de morte. Bom, Suzana, você seria contra, a favor? O que você pensa sobre isso? Eu sou contra a pena de morte. O porquê? O porquê? Qual é o seu motivo? Bem, eu acredito que para uma sociedade melhor, essa não seria a melhor forma. Por quê? Porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance para se redimir e eu acredito na ressocialização do preso, do indivíduo. Então, eu acho que nós deveríamos investir numa ressocialização do preso, para ele poder voltar à sociedade, com psicólogos e descobrir a raiz do problema dele, porque ele cometeu tal ato ilícito, para assim poder ajudá-lo e reintegrá-lo na sociedade. Ok, muito obrigado. Olá, boa tarde.
E a pergunta que foi feita sobre a pena de morte, e eu sou contra, não é matando, eliminando a pessoa que a gente vai resolver o problema da sociedade. Eu acredito que investindo em educação, trabalhando com essas pessoas, vai resolver muito mais do que a pena de morte. Pessoal, é isso. Essa foi a quantidade de pessoas que a gente conseguiu entrevistar. Vale ressaltar que o nosso grupo sempre respeitou a opinião do outro, né? Sempre prezando pela pluralidade de ideias e sem uma entrevista sensacionalista, que seria com o intuito de impactar o público. No caso seria isso, a gente agradeceu a compreensão de todos.